A música e o ouvido humano. Quando nós estudamos a característica fisiológica do som, chamada de frequência, naquela ocasião nós vimos que ela é fundamental para a música. Evidentemente que o nosso objetivo neste curso não é estudar música, nem ao mesmo dar uma introdução na música, porque não é a nossa praia e nem é o objetivo do curso. Porém, existem algumas coisas interessantes no nosso treinamento auditivo que têm a ver com a música. Isso porque na música as notas precisam ter uma relação exata entre si para soar aos nossos ouvidos como se fosse música. Caso contrário, será ruído. Nós vimos que o ruído é caracterizado por uma série de frequências aleatórias que não têm harmonia entre si. Então, quando nós estamos falando de som musical, isso significa um som que tenha consonância e harmonia entre si, levando em consideração as diversas frequências. Bem, alguns desses sons, quando em conjunto ou reproduzido em conjunto, eles podem produzir sensações agradáveis, visto que as suas frequências, incluindo os seus harmônicos, guardam uma relação de oitava entre si. Podemos concluir então que se quisermos gerar dois sons musicais diferentes, que sejam perfeitamente consonantes, estes deverão manter uma relação de oitava, ou seja, 2:1, ou seja, 2 vezes. Um som tem que ser 2 vezes mais alto que o outro ou mais baixo, tanto faz. Quando nós temos isso, todos os harmônicos do som mais alto estarão em perfeita consonância com o som mais baixo. E isso nós podemos verificar no treinamento e no teste que nós faremos em seguida. Então, eu convido o aluno a prestar bastante atenção na próxima faixa, no próximo filme, que começa logo em seguida, onde nós vamos usar um software gerador de tons e vamos fazer experiências, colocando aí frequências, sendo uma tendo uma relação de oitava com a outra, e aí nós vamos ver que realmente quando isso acontece, existe o que nós chamamos de harmonia ou de consonância, e vocês vão perceber isso, o que certamente é muito interessante e importante para o seu treinamento auditivo. Muito bem, então eu convido vocês agora a prestarem atenção nessa experiência que nós vamos fazer, tendo em vista aquela questão que nós acabamos de ver. Ou seja, em música, quando dois sons estão separados por uma diferença exata de uma oitava, eles parecerão a nós harmônicos, consonantes, agradáveis. Caso contrário, não. Não vamos fazer um teste extensivo sobre isso, porque aí já estaríamos entrando no âmbito de aprendizagem de música, que não é o nosso caso. Mas é interessante você observar isso. No estudo que nós fizemos, pequeno estudo que nós fizemos, na apostila que falava sobre a frequência, característica fisiológica do som, frequência, lá nós vimos a respeito de oitava, vimos as frequências das 7 notas musicais básicas e como acontece que a cada oitava a frequência de cada nota vai dobrando. Nós vimos também que o som ele pode parecer harmônico mesmo que a relação entre um e outro não seja exatamente o dobro, 2 vezes ou uma oitava, mas precisa ter uma relação bem definida. Isto certamente já entra num âmbito um pouco mais profundo da música, que nós não vamos abordar aqui. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção para você é aquilo que nós acabamos de ver. Quando dois sons são misturados, ou quando nós ouvimos dois sons, cuja diferença entre eles seja de exatamente uma oitava, eles vão parecer aos nossos ouvidos como sendo consonante.
eu vou usar uma outra linguagem aqui que não é musical. É como se os dois tivessem uma empatia um com o outro. Então, o que nós vamos fazer? Primeiramente, utilizando o nosso software gerador de som, o nosso Audacity, vamos gerar aqui um tom de 110 Hz. Então, esse tom ele tem a frequência de 110 Hz, que é, na verdade, uma nota Lá. Mas também não é o caso, não vamos ficar preocupados aqui com o nome de notas. Agora, nós vamos gerar uma outra faixa que é exatamente uma oitava acima desta, ou seja, 220. Portanto, 2 vezes a frequência do som há pouco gerado. Então, nós temos aqui as duas frequências. Observem aí, 110 Hz e 220 Hz. Vamos ouvir separadamente cada uma dessas frequências. Primeiramente, vamos deixar mudo a faixa de baixo e vamos ouvir a faixa de 110 Hz. Ok, agora vamos ouvir somente a faixa de baixo, 220 Hz, uma oitava acima. Muito bem, nada de espetacular. Mas agora, observem só. Vamos então agora fazer o seguinte, nós vamos tocar primeiro a de cima e depois a de baixo, juntas. Vejam o que acontece. Vamos deixar a faixa de baixo muda, tocar a de cima e depois em seguida vamos soltar a faixa de 220 Hz. Você percebeu que parece que um som está complementando o outro? Mas observe só, neste caso o que aconteceu? Nós geramos o tom de 110 Hz em estéreo, então ele está saindo nos dois canais, esquerdo e direito. Nós também geramos a frequência de 220 Hz, uma oitava acima, também em estéreo, portanto ela também está presente nos canais esquerdo e direito. E o sistema está mixando, somando, misturando esses dois canais e esses dois sons. E aí então, o que nós ouvimos, na verdade, foi uma mixagem dos dois. Mas agora nós vamos fazer uma experiência diferente. Nós vamos tocar o canal de cima, que é a frequência de 110 Hz, no canal direito. E a frequência de baixo, 220 Hz, no canal esquerdo. Então, em cima, estaremos aqui no canal direito e embaixo no canal esquerdo. Quem vai fazer a mixagem agora vai ser, ou vão ser, os nossos ouvidos. Vamos lá agora? Bem, você deve estar se perguntando ou raciocinando, agora parece que eu estou conseguindo identificar. Sim, é verdade, porque você está ouvindo os dois sons, eles não estão mixados eletronicamente, eles estão sendo projetados um em cada ouvido. É o teu cérebro agora que está recebendo os dois sons. Mas observe que mesmo assim existe uma consonância, existe uma empatia entre eles. De novo. Dá para perceber que um tem algo a ver com o outro. Mas talvez ainda nessa experiência você não consiga identificar o que seria uma experiência dessa com um som totalmente estranho, que não fosse uma oitava acima. Então, vamos ver o próximo filme. Muito bem, agora a nossa experiência consiste no seguinte. Continuamos com a faixa de 110 Hz em primeiro, no meio a faixa de 220 Hz, portanto uma oitava acima, e uma terceira faixa estranha, 225,5 Hz. Essa frequência não tem relação nenhuma, nem com a faixa de 220 e nem com a faixa de 110. Não é uma oitava acima ou abaixo, ou não tem qualquer outra relação
com uma ou com outra. Mas nós vamos agora perceber nitidamente que quando nós ouvimos frequências dessa natureza, ou seja, que não tem uma relação exata de uma oitava ou uma outra relação, que existem outras, mas nós não vamos abordar aqui, mas quando reproduzimos uma frequência que não tenha qualquer relação, muito menos uma relação de oitava com outra frequência, o som vai parecer estranho, ele vai parecer que não tem nada a ver um com o outro, alguma coisa estará errada. Bom, vamos repetir a experiência que acabamos de ver no filme anterior. Vamos deixar mudo a faixa de baixo e nós temos aqui as duas faixas de cima, 110 Hz e 220 Hz. A faixa de cima será reproduzida no canal direito e a faixa de baixo será reproduzida no canal esquerdo. Lembrando que o nível é exatamente igual. Vamos ouvir? Muito bem, isso você já tinha ouvido. Agora, vamos deixar a faixa do meio, que é de 220, muda, e vamos ouvir agora, vamos deixar aqui o canal de cima, 110, reproduzindo em estéreo, e o canal de baixo também reproduzindo em estéreo. O que vai acontecer aqui? A mesma coisa que aconteceu na experiência anterior. Os dois canais estarão sendo gerados em estéreo e estarão sendo misturados os dois e vindo para os nossos ouvidos já misturados. Vejam agora que coisa estranha acontece. Perceberam? Professor, volta antes para ver como que era. Vamos voltar lá. Vamos deixar essa daqui muda. Vamos voltar essa daqui e vamos deixar ela também sendo gerada em estéreo e mixada com a de cima. Vamos ver agora? As duas em estéreo. Parece o apito de um navio, não é? Mas perceberam que é harmonia? Agora vejam reproduzindo com a de baixo, na mesma circunstância, os dois em estéreo, de cima e de baixo. Sim, nós percebemos que uma coisa estranha está acontecendo. A mixagem realmente nos dá um som totalmente diferente, é como se realmente um não casasse com o outro. Muito bem, mas agora nós vamos fazer a verdadeira experiência, que é a seguinte. Vamos colocar o canal de baixo, que é a frequência nossa totalmente fora de padrão aqui, para a consonância, né, da nossa experiência, digamos assim, e o 110 Hz, que é a nossa frequência base. Lembrando que eu escolhi 110 Hz por mera coincidência também, podia ser qualquer outra frequência. 110 Hz é uma nota Lá, mas poderia ser qualquer outra nota ou uma frequência que não fosse nem uma nota musical, mas daria da mesma forma para perceber isso. Vamos colocar então o nosso 110 Hz no canal direito e a nossa nota estranha, totalmente fora de padrão aqui, no canal esquerdo. Então agora quem fará a mixagem é o seu ouvido. Note o que acontece. Conseguiu perceber que você ouve nitidamente as duas e que realmente parece que não tem um encaixe, alguma consonância, alguma intimidade, afinidade uma com a outra? De novo. Então é isto. Quando dois sons que não têm uma relação exata de oitava entre si são reproduzidos, eles parecem estranhos, não tem consonância ou harmonia.
Enfim, eles parecem realmente dois sons apenas que não estão combinando. Essa é a ideia. Se você é um aluno que tenha um conhecimento até superficial ou um bom conhecimento de música, que me perdoe porque eu estou usando termos aqui que talvez não se usa na música e que talvez ou talvez eu esteja usando termos errados ou talvez até faltando, deixando de usar o termo correto. Mas, repetindo, não é aula de música, nós apenas estamos aqui passando uma das definições e características interessantes do som em relação à frequência aplicado à música, que para o técnico de som basta saber que realmente quando dois sons se encontram em nossos ouvidos, tendo uma relação de uma oitava entre eles, eles nos parecerão consonantes, como se eles realmente se completassem. Essa é a ideia e eu acredito que deu para vocês entenderem. Agora, esse filme termina aqui. Quando você clicar no próximo slide, será um exercício. São alguns exercícios que você vai fazer e aí então completa e termina este treinamento auditivo nível 2.